Então, boa noite a todos. Nosso show especial hoje, vamos falar sobre Hanukkah. Vai ser Forte Lemar, todas as pessoas que estão doentes, e Leilu Nishmat também. Vamos dar uma introdução sobre Hanukkah hoje, falar sobre as velas de Hanukkah. Muitas coisas muito profundas vocês vão ouvir hoje, se Deus quiser. Entender melhor o que a gente acende justo 8 velas de Hanukkah. Já falar sobre o número 8 pela Kabbalah, a relação dele com Hanukkah. Nós vamos entender qual foi o milagre de Hanukkah, quais foram os milagres de Hanukkah. As pessoas acham que o grande milagre foi só o milagre do óleo, mas tem outros milagres que são maiores. Vamos ver qual é a essência de Hanukkah, a essência da nossa guerra entre o povo judeu e o povo grego, e a diferença dessa guerra com relação a outros povos, por exemplo, a nossa guerra em Purim, que também queriam destruir a gente, em outros tempos. A gente vai ver essa diferença, o que tem de especial no Hag de Hanukkah. E nós vamos falar também sobre o número 13. Depois de falar sobre o número 8, pela Kabbalah, que tem a ver com Hanukkah, nós vamos falar também sobre o número 13, que tem super a ver com Hanukkah, mais do que o número 8. Tem a ver com a essência da festa de Hanukkah. E vamos ver de uma certa forma, essa guerra ainda com os gregos ela está presente ainda nos nossos dias, essa guerra não só naquela época. E como a gente faz hoje em dia, quais são os perigos dessa guerra e como a gente faz hoje em dia para manter a luz da Hanukkah acesa para lidar com essa guerra. Tudo bem. Sem mais, vamos agora começar. Qualquer problema, me mandem mensagem, tá? Tudo bem. A partir do dia 25 de Kislev, vamos começar com a nossa introdução. Dia 25 de Kislev. Dia 25 de Kislev, que caiu, né? Caiu nessa... Vou deixar aqui no mute para não estar com vocês, um minutinho. Dia 25 de Kislev, que caiu nessa quinta-feira à noite, foi o início de uma guerra que durou anos, né? Começou com decretos que proibiam a gente de estudar a Torá, de manter o judaísmo e profanaram o nosso templo de Jerusalém, etc. E terminou com uma guerra que os Hashmonaim venceram. Quando os Hashmonaim venceram essa guerra contra o povo grego, eles retomaram o templo de Jerusalém, que tinha sido profanado. Então, a gente queria reinaugurar o templo para fazer os mandamentos, para fazer as mitzvot que estavam ligadas com o templo. Eles acharam só um potinho, só um pote pequeno. Isso daí vocês sabem, mas é uma introdução importante, né? Só um pote pequeno que deveria ser o suficiente para um dia para ligar, para acender a Hanukkah. Que a gente... A Hanukkah não, a Menorá. A gente acende Hanukkah, mas no tempo se acendia a Menorá do Beit HaMikdash. Muito antes de Hanukkah, a gente acendia uma Menorá, é uma das mitzvot do templo. Eles queriam acender essa Menorá. E houve um milagre. O tempo que necessário para se fabricar um novo óleo era 8 dias. E o óleozinho que eles tinham achado no potinho, que tinha durado apenas, que era para durar apenas um dia, durou 8 dias. Aqui existe uma pergunta muito famosa do Beit Yosef, que a gente vai começar com ela. Beit Yosef pergunta o seguinte: quanto tempo foi o milagre? A gente tinha óleo para um dia, e o óleo durou 8 dias. Então, o milagre, vamos dizer assim, a parte metafísica, durou quantos dias? Certo? A parte do milagre foram 7 dias. Então, a gente comemora Hanukkah 8 dias, acende 8 velas na Hanukkah. Por quê? O milagre só foram 7 dias. Primeiro dia a gente já tinha um óleo. Então, está clara a pergunta? Sim? Por que a gente faz 8 dias de Hanukkah se o milagre foram só 7 dias? 7 dias que foi acima da natureza. Então, eu vou dar aqui para vocês algumas explicações. A primeira explicação para essa pergunta, que é uma pergunta famosa, tem muitas explicações, vou trazer só algumas, a gente vai subindo de nível, a gente vai começando com umas explicações mais simples para depois para algumas mais profundas. A primeira explicação é que esse óleo, que deveria durar um dia, ele foi dividido em 8. E cada um desses 8 dias, ele deveria durar só algumas horas, só que ao invés de durar só algumas horinhas, ele durou o dia inteiro. Então, o milagre foi 8 dias, de acordo com
De acordo com essa explicação, então, o milagre foi 8 dias por causa disso. Outra explicação, certo? É que o primeiro dia de Hanukkah, ele vem simbolizar o milagre da guerra, que nós estávamos menos numerosos e nós vencemos nossos inimigos mesmo assim na guerra. Houveram muitos milagres. Macabeus era um grupo pequeno de pessoas, certo? Contra um povo grande, organizado, que era o povo grego. Então, a gente venceu, graças a Deus. Então, o milagre da guerra, ele é considerado pelos nossos sábios um milagre maior do que o próprio milagre do que o próprio milagre de Hanukkah, da Hanukkah, que acendeu mais tempo, que a gente venceu nossos inimigos. Então, o primeiro dia é o milagre da guerra, que a gente venceu a guerra, os milagres da guerra. Então, por isso fica um milagre da guerra e mais 7 dias do milagre do óleo, por isso ficam 8 dias. Outra explicação. Vamos subir agora de nível mais um pouco. Que os helenistas, eles queriam acabar com tudo que fosse sobrenatural. Número 7, de acordo com a Cabala, representa o plano natural. 7 dias da semana, 7 cores do espectro, 7 notas musicais pela Cabala. O oitavo, o número 8, ele representa o espectro sobrenatural, o início do espiritual, certo? Então é isso que eles queriam tirar da gente, o nosso espiritual, certo? Então a gente venceu a guerra e nossos sábios decretaram justamente 8 dias para mostrar que esse acima, esse espiritual, esse que está por trás, a gente conseguiu manter. A gente não foi tirado de nós. Tudo bem? Então, e aqui uma última explicação para vocês é que por que a gente faz 8 dias de Hanukkah, se o milagre foram só 7 dias, a gente já tinha um dia de óleo, é que tudo que a Hashem faz são milagres. Não só o óleo que a gente não vê, também o óleo que a gente tem, também o óleo que sobrou, é um milagre de Hashem que a gente tem que agradecer. Tudo que está na nossa volta são milagres. Os milagres não são só coisas sobrenaturais. Todo o cosmos, todo o ecossistema, toda a ciência, toda a natureza, esse equilíbrio perfeito inteiro é um milagre por si só, que a gente está... às vezes a gente está acostumado com esse milagre, mas não é para se acostumar, não. Tudo é milagre. Tudo que tem à nossa volta é milagre. A gente tem que olhar para o ecossistema, o oxigênio que a gente respira. Se vocês olharem, o planeta Terra tem todas as condições, as posições, o nível de oxigênio na camada de ozônio, tudo certinho, que permite a nossa existência, a nossa vida. Isso não é uma coisa que é automática. Parece automática para a gente, mas é um milagre. Tudo que acontece na nossa vida são pequenos milagres. Então, o milagre está nos 8 dias, não só no óleo depois, também no óleo que já tinha lá sobrado antes. Também, não só no metafísico, no sobrenatural, também no natural é um grande milagre. Tudo bem? A gente viu algumas explicações aqui. Falamos da guerra, que eles dividiram o óleo, falamos que a espiritualidade, o número 8 significa espiritualidade, e falamos que também as coisas naturais elas são milagres, mesmo que a gente está acostumado a ver elas. Tudo bem? Então, ficou claro até aqui? Certo. Então, isso é um motivo, esses são os motivos que a gente acende 8 velas em Hanukkah. Tem outros motivos, outras explicações também, eu só dei aqui um gostinho para a gente falar das velas. O que é Hanukkah? O que são as velas? Tem uma pergunta muito interessante dos sábios. Se a gente pensar bem, Hanukkah, ela é diferente de todas as outras festas judaicas, em um quesito. Seudá. Porém, a gente tem mitzvah de fazer seudá, certo? Rosh Hashanah, Shavuot, Sukkot, Pesach. Todas essas festas a gente tem motivo de fazer seudá, de comer uma refeição com pão, com vinho. E Hanukkah não. A gente tem costume de comer coisas, costume só, não é mitzvah, não é obrigação, que nem nas outras festas judaicas. A gente tem costume de comer coisas com óleo, porque a gente acende, para lembrar dos sonhos com óleo, outras coisas com óleo, fritura, para lembrar do óleo que a gente acendeu a menorá do Beit HaMikdash. Mas a nossa mitzvah, a nossa obrigação mesmo em Hanukkah é acender velas. Qual é a diferença? Por que aqui a gente só acende vela e todos os outros a gente come? Então agora vamos entrar mais a fundo.
Já vamos começar a falar um pouquinho sobre o número 13 também. Quando a Torá fala de Hanukkah, ela chama a história de Hanukkah de Galut Yavan, ou seja, exílio dos gregos. O que é exílio? Quando um povo tira a gente da terra de Israel. Só que tem um porém aqui. Os gregos não fizeram isso. Quem fez isso? Foi o Egito, que não deixaram a gente voltar para a terra de Israel, aprisionaram a gente na terra deles. Edom, durante a história, os babilônios. Todos esses, eles não tiraram da terra prometida, certo? E eles também destruíram nosso templo sagrado, os babilônios destruíram, os romanos, posteriormente. E eles queimaram Sefer Torá, queimavam e queriam destruir a gente fisicamente. Agora, os gregos, não. Os gregos deixaram a gente ficar na terra de Israel. E digo mais, eles deixaram a gente ficar no Beit HaMikdash. Está escrito, Vetimu et kol hashmanim. A gente fala isso no Mao Tzur. Eles impurificaram todos os olhos. Não está escrito que eles queimaram os olhos. Não está escrito nem que eles jogaram os olhos no chão ou na água, ou misturaram. Está escrito que eles foram lá para impurificar os óleos que tinham no templo sagrado. E a Mishnah fala, ainda que teve 13 pontos, a gente vai começar a falar do número 13, acompanha isso, 13 pontos no Beit HaMikdash que eram fechados, e foram abertos por eles, abertos, 13 limites no templo sagrado, certo? Então, o que está por trás disso? Qual é a diferença entre os gregos e todos os outros povos que lutaram com a gente? Então, vamos agora entender. Nós sabemos que os gregos, eles eram diferentes dos outros povos. Eles eram muito inteligentes, muito intelectuais. Eles deixaram uma herança cultural muito rica para o mundo inteiro. Filosofia, artesanato, democracia, literatura, né? Nossos sábios também, eles valorizavam muito os filósofos gregos porque eles chegaram só com a lógica em muitas coisas relacionadas à Torá sobre Deus que eram verdadeiras, só usando a filosofia. Então, só usando a filosofia, eles chegaram muito alto. Eles eram muito inteligentes. Parashat Bereshit, a Parashat da criação do mundo, está escrito o seguinte: Vechosher al penei tehom. Eis que a escuridão está sobre o abismo. Antes da criação do mundo, quando fala do Tov Vavou, quando as coisas estavam todas confusas, explica o Midrash, Rosher al penei tehom, esse malchut yavan. Esse era o objetivo dos gregos. Eles falaram, os gregos, Rosher é escuridão. A gente não vai ser brutal. A gente não vai destruir o Beit HaMikdash. Vocês querem espiritualidade? Tudo bem, a gente vai deixar. Mas tirem da cabeça isso que vocês são o povo do Monte Sinai, que vocês saíram do Egito, que vocês têm esse pacto no Monte Sinai. Vocês são igual a todo mundo. Vocês têm a mesma cultura que a gente. Nós somos morais, nós temos uma cultura rica. Vocês agora vão ser igual. Não tem absolutamente nada de diferente, né? A gente não fala nem melhor ou pior, é mais diferente. Não tem nada de específico, não tem nada de especial em vocês. Vocês querem? Podem fazer. Timu kolashmanim. Vocês querem continuar fazendo Beit HaMikdash? Tudo bem. Mas vocês vão fazer isso com óleo impuro. Vocês vão fazer isso com óleo impuro. Querem acender a menorá? Vai ser com o óleo da gente. Não vamos queimar. Nem vamos jogar fora. Era uma guerra que queria destruir a gente no final das contas, como povo. Mas ela começa no âmbito cultural, no âmbito espiritual. Eles não queriam destruir os judeus primeiro. Primeiro o judaísmo, destruir a Torá, e aí automaticamente isso ia destruir a identidade judaica com o tempo, ia destruir totalmente o povo judeu. Eles sabiam que dessa forma funcionaria melhor, certo? É um holocausto, ainda é um holocausto silencioso, um holocausto que vai devagarinho,
certo? Que vai atacando devagar nossos valores, nossos princípios. Então, está escrito que eles fizeram uma gezerá sobre sobre o chifre do boi. Olhem só que interessante, o chifre do boi. O povo judeu tinha que fazer umas escrituras no chifre do boi, antes de fazer, para poder fazer os sacrifícios e as oferendas. O que representa o chifre do boi? O chifre do boi, se vocês olharem para a letra rei, a letra rei, ela tem um chifrezinho. Se vocês olharem ela como ela está escrita no Sidur ou na Torá. Esse é chamado pela Torá o rei Ayediá, o rei da sabedoria, que tem uma sabedoria a mais que representa o nosso pacto. Por quê? Hashem, quando a gente pecou no bezerro de ouro, no Monte Sinai, a gente pecou com um bezerrinho, que era um boi. E Hashem, para mostrar para a gente que ele tinha perdoado a gente, o que ele fez? Ele colocou o boi, na verdade o bezerro, né, que é um boi pequeno, como sendo o korban, o sacrifício principal, a forma principal da gente fazer uma oferenda no Beit HaMikdash. Então, eles queriam tirar isso da gente. Tudo que tinha a ver com o nosso pacto, eles queriam tirar da gente. Eles queriam Roshech al Penei Tehom, cegar os nossos olhos para o nosso pacto com Deus. O Midrash fala de uma historinha, né, de uma rainha que suspeitaram dela, e o rei falou, não, tá tudo bem, mas a fofoca já tinha chegado. Então, também, no bezerro de ouro, os outros povos falaram, quando a gente pecou, que a gente tinha abandonado Deus. E Hashem, ele foi lá e ele falou que não. Ele falou, não, eles não me abandonaram, eles já estão junto comigo. E o que Hashem deu pra gente? Ele deu pra gente as 13 midot, que a gente fala em Rosh Hashanah, Yom Kippur, Selihot, Vayavor Hashem al panav vaikra Adonai, Adonai, El Rahum Vechanun, Erech Apayim Verapesed Vemed, Notzechet Rafim Osavov, Vafesha Veratav Venake. 13 midot, que são as 13 falas de benevolência. Para mostrar, eu perdoei vocês desse pecado. Foi terrível. Quando vocês estiverem, ele falou para mostrar bem no Hashem, quando vocês estiverem pecando e a gente estiver brigado, façam um vaiavor, que eu vou perdoar, eu vou lembrar da minha benevolência divina. Essas 13 midot, elas têm o poder de Hashem, fazer Hashem lembrar do pacto que ele tem com a gente. A gente falou que o número 8 é o início do espiritual. 13, ele é o pacto com o povo de Israel. O que é 13? As 13 midot. O que mais é 13? Os 13 princípios da fé do Rambam. O Rambam fala que os 13 princípios da fé, alguns exemplos, que Deus é só um, você só pode rezar para ele, a nossa fé na profecia de Moshe Rabbeinu, o Monte Sinai, toda a cerimônia do Monte Sinai, são 13 princípios da fé. E o que eles fizeram? 13 buracos, 13 aberturas no limite do Beit HaMikdash. As 13 regras da interpretação da Torá também. Nós temos a Torá oral e a Torá escrita. 13 são as regras da interpretação. É de lá que a gente tira a nossa Torá oral. A gente tem 13 regras que os sábios usam para pegar do que está escrito na Torá escrita, né? E daí construir o Talmud, construir a Mishnah, o Bavli, o Perkei Avot, tudo isso é baseado nessas 13 regras que Hashem deu. Então, eles queriam... O que eles fizeram? Existiam 13 pontos no Beit HaMikdash. Esses 13 pontos eram pontos em que até aqui todos os povos podiam vir. A partir desses 13 pontos, só os sacerdotes ou só o povo de Israel. Todos os povos podiam fazer oferendas no nosso templo, mas tinham alguns limites. Até aqui os homens, até aqui as mulheres, até aqui esse povo, até aqui só os sacerdotes. Eles queriam acabar com esses limites. Não! Todo mundo igual. Vocês não têm nada de especial. Vocês não têm Torá. Vocês têm espiritualidade, nós temos espiritualidade. Vocês têm isso, não têm aquilo. Então, por isso 13. Por isso 13. 13 limites que eles abriram no Beit HaMikdash. Então, eles, mais do que acabar com a nossa espiritualidade, eles queriam acabar, os gregos, com o nosso pacto com Hashem. Eles foram na raiz do problema, na raiz da nossa força. Quais foram as 3 principais gezerot? Os 3 principais decretos que eles fizeram? Não pode Shabbat, não pode tudo que for relacionado com Rosh Chodesh, e não pode fazer Brit Milá. Os 3 principais decretos, como começou a nossa guerra cultural com os gregos. Por que esses 3? Porque nesses 3, quando a Torá fala do Shabbat, do Brit Milá e no Rosh Chodesh,
está escrito a palavra Brit, pacto. Tudo que tem a ver com o nosso pacto com Hashem, não. Vocês são iguais a todo mundo. Era isso que eles queriam. Era exatamente esse o objetivo deles. Essa forma extremamente inteligente de arrancar nossas raízes. Certo? Então, quando a gente acende a vela de Hanukkah, a gente está comemorando uma coisa espiritual, uma guerra espiritual que a gente venceu. Por isso que a gente não faz seudá. A gente venceu no físico, só no plano físico, então a gente comemora no plano físico, comendo. Em Hanukkah, a nossa guerra principal não foi a guerra física dos macabeus, foi a guerra espiritual, a guerra cultural que eles queriam tirar da gente, a gente venceu. Por isso a gente acende uma coisa abstrata, que é uma vela, para lembrar da nossa espiritualidade, da nossa fonte de energia, que é a Torá, que é o nosso pacto com Deus. A gente existe, o povo judeu existe unicamente por conta desse pacto, por conta da Torá. Então, esse é o grande milagre, essa é a essência de Hanukkah, essa vitória espiritual que a gente teve sobre o povo grego que queria destruir o nosso espírito, queria começar o holocausto pela alma e depois só atingir o corpo automaticamente. Então foi esse o motivo que a gente não faz seudá, e sim a nossa mitzvah está relacionada com velas, que é uma coisa abstrata, o fogo representa a alma, né? A ligação entre o fogo e o óleo, a ligação entre o corpo e a alma. Tudo bem? Então, tá claro esse ponto? Essa é a essência de Hanukkah. Se alguém já entrou só para ouvir essa parte do shiur, essa vale a pena. A gente tá olhando olhando para as velas e fala, Hashem, que coisa! A gente está vivo aqui, a gente tá depois de muitos anos voltando para nossa terra, nós temos um estado, depois de tantos anos olhando para a vela, a gente está vivo. A gente está vivo como povo judeu, a gente existe ainda como povo. Nossa cultura está viva, nossa Torá está viva, nossa essência está aqui. Mais um ano acendendo a vela, mais um ano de milagre. Toda a nossa existência, ela é um milagre, o milagre daquele nosso pacto, que ele continua ano após ano. E pensa, lembrando da saída do Egito, em Hanukkah, lembrando que a gente venceu essa guerra espiritual. A verdade é que, se por um lado, essa guerra ela acabou naquela época, por outro lado, hoje em dia, ela ainda existe, né? E a gente tem que saber, essa guerra espiritual, cultural, ela ainda existe. A gente tem que saber os perigos dela, tem que saber como lidar com ela. O que eu quero dizer? Vocês sabem que a gente leu há pouco tempo que nosso patriarca Yaakov, antes dele encontrar Esav, ele acampou num lugar que ele chamou de Sukkot, chamou de cabanas. Tem várias explicações por que ele chamou esse lugar de cabanas. Uma explicação é porque ele criou cabanas para os animais, ele foi o pioneiro nisso. Quando você dá um nome para alguma coisa, tem um motivo. O nome é essência na Torá. Tem outra explicação, porque diz-se que Yaakov está relacionado com Sukkot, Abraham com Pesach, e Yitzhak com Shavuot. Mas o Or HaHaim HaKadosh, que era o Rabi Haim Abenatar, um sábio marroquino muito grande, e o Hidá, eles explicam, faz uma dessas explicações, perdão. Unkelos, desculpe, não Or HaHaim HaKadosh, Unkelos, ele traduz aquela palavra, Unkelos é um tradutor do hebraico para o aramaico, que tem toda a Torá, ele traduz a palavra não como cabana, e sim como Beit HaMidrash, casa de estudos. De acordo com Unkelos, Yaakov, ele fez várias cabanas, e Yaakov, ele fez no meio um Beit HaMikdash. Tudo era cabanas, construções simples, e no meio tinha um prédio bem estruturado, bem forte, que era um local de estudos. O que Yaakov gostaria de nos mostrar com isso? O que ele queria mostrar? Tudo aqui é cabana, tudo cai com facilidade. A única coisa que fica, estrutura fixa, é quando a gente está estudando a Torá, cumprindo a Torá e se ligando com a Hashem.
Da mesma forma, quando Jacó, o patriarca Jacó, chegou a hora de ir para o Egito, ele primeiro mandou o filho Judá e Eudá para construir uma casa de estudos na terra de Goshen, que era o lugar do Egito que o povo de Israel ia ficar, e depois só, ele foi. Por quê? Ele sabia que se não tivesse esse compromisso, essa casa de estudos, o povo não ia aguentar. O povo não ia aguentar a impureza do Egito. O que é a impureza do Egito? O pessoal não ia deixar eles irem para a sinagoga? Não, ia deixar. Mas existia uma influência cultural muito, muito forte, que ela existe também hoje em dia. Por mais que a gente tenha vencido os gregos ainda estão aqui. A cultura grega ainda está aqui e ainda está influenciando a gente. Então, Hanukkah, ela também lembra disso, também lembra que essa batalha ela é constante. Porque o que acontece, né, com essa cultura? Essa cultura, ela está em todos os lugares. Eu já fui em várias sinagogas da Europa, vou dar um exemplo para vocês. Eu fui em várias sinagogas da Europa visitar, e um número muito grande de sinagogas virou museu. Hoje em dia nós temos sinagogas também, infelizmente, do Brasil, que viraram museu. Nós temos Kehilot, que ainda estão vivas, graças a Deus, crescendo, ou então se mantendo, pelo menos. Nós temos Kehilot que já viraram história, viraram museu, já não existem mais. O que difere essas Kehilot que ainda existem e o que difere essas que não existem mais? Certo? E como é que a gente evita isso? As Kehilot que optaram por uma vida judaica apenas tradicional, certo? O sentimento, o judaísmo, a cultura. Então, eu sou também europeu, eu sou judeu, eu sou brasileiro, também sou judeu. Ou mesmo, tudo deixar as coisas no mesmo nível. O que acontece? Os avós tinham uma ligação ortodoxa mais forte com a Torá, com o compromisso. Os filhos já não tinham mais a mesma duração. Pô, legal, sentimento, meu pai, né? Isso foi passando pro coração, mas foi ficando mais fraco, certo? O pai, o avô, ia o dia inteiro para a sinagoga em Yom Kippur. O filho só ia para Neilá. O neto fazia jejum em casa e depois vai enfraquecendo. Então, quando a gente olha para o judaísmo, só como uma cultura, a gente tem também a cultura de fora, que ela vai se misturando e vai se agregando, tá? Então, a gente vai diminuindo naturalmente de geração para geração. Isso é uma doença espiritual que vai acontecendo, que é da cultura grega. Então, vai diminuindo. O pai já comia kasher, ou o avô comia kasher, continua só com as tradições, com costumes, não teve um estudo de Torá, coisa aprofundada, um cumprimento aprofundado. E o que aconteceu? O filho, pô, muito legal, o papai fazia, meu avô era cabalista, não sei o quê, mas agora eu tô cansado, não trabalhei muito essa semana, não quero ir para a Shabbat, não quero fazer isso. E só a cultura, só o sentimento, ele é volátil, ele tem prazo de validade, certo? Isso vai se enfraquecendo. Uma hora acaba o óleo puro e você vai colocando óleo impuro e vai misturando, né? Onde é que está o óleo impuro? Está em 1000 lugares, na TV, na escola, na faculdade, no jornal, no site, na revista, e esse holocausto silencioso, ele vai dominando. Só você ver quantos judeus você tinha nos Estados Unidos há 30, 40, 50 anos atrás e quantos você tem hoje, né? As Kehilot vão desaparecendo. Quem são aquelas que conseguem se manter? E qual é a diferença? Por que elas conseguem se manter? São aquelas que optam pelo judaísmo ortodoxo. Porque o judaísmo ortodoxo é você lembrar que você tem um compromisso intrínseco, compromisso de vida com Hashem. A gente estava no Monte Sinai, a gente recebeu a Torá. Você fala para o seu filho, meu filho, não é uma coisa bonita, não é uma cultura, não é um costume, não é só isso. A gente recebeu a Torá no Monte Sinai. Essa é a nossa vida. Hashem criou a gente aqui com objetivo. A gente tem que estudar a Torá, a gente tem que cumprir todo o Shulchan Aruch, não só o Rabino, tem que cumprir tudo, essa é a nossa obrigação. Que nem eu trabalho, eu tenho que trabalhar para sobreviver, isso é minha vida. Tem que ter minha parnassá, não interessa se eu estou afim, não estou afim. Hashem mandou cumprir toda a Torá, eu vou cumprir toda a Torá. Isso é o judaísmo ortodoxo, compromisso com Hashem. Quando existe compromisso,
com o trabalho de Hashem, com o estudo, aí o judaísmo pode aguentar. Aí aguenta. Aí você ensina para o seu filho por que tem que ir para um Kippur, por que tem que colocar tefilim. Você não coloca só por causa do sentimento, porque o sentimento muda de hoje para amanhã, de você para o seu filho vai mudar. Você entende as coisas com profundidade. Você sabe que a sua essência faz parte do Monte Sinai, de Hashem, o povo de Israel, tefilim, Torá, tudo. Tudo. Ah, mas não estou afim de comer cacheiro. Mas daí que eu não estou afim de comer cacheiro? Hashem mandou comer cacheiro. E eu confio em Hashem. E essa é a minha vida, esse é meu trabalho, essa é a minha essência, é meu objetivo no mundo. Isso é o judaísmo ortodoxo. É um compromisso com Hashem. Não é só bonitinho, sentimento, não. Hashem, ele dá, Hashem, ele ama, Hashem, ele é um pai, ele também castiga, ele tem leis, esse mundo tem regras, é um compromisso. Traz ordem pra gente, traz ordem e faz isso, a gente consegue passar de uma geração para outra. Isso sim, isso vence tudo. Um garoto está estudando Torá, um jovem, ele tem a alma purificada, ele vai aumentando, se fortificando, aumenta mais ainda, estuda mais, estuda mais, estuda mais. Se essa mensagem aqui, essa é a nossa vida, é o cumprimento da Torá, aí sim, aí aguenta, geração para geração. Se não for assim, misturando óleo puro com óleo impuro, não, eu faço aqui, eu vou para a sinagoga, mas também isso aqui, na próxima geração já vai estar mais fraco. Uma depois vai desaparecer. 2 depois, no máximo, vai desaparecer. Isso é a tendência natural se a gente não for no caminho da Torá. Então, esse é um perigo, né? Assustador. Mas é um perigo real. Isso são os números. Não é o Rabino Jacó tentando me botar medo e tentando... São os números. São os números. Olha para... Pensem numa coisa que Pensem numa coisa... Pensem em alguns pontos. Pensem numa coisa que há 30 anos atrás, aqui em Belém, né, era inadmissível na nossa casa, com relação a ir para tefilá, judaísmo, cumprimento, etc. Hoje em dia, né? Hoje em dia é admissível, virou normal, né? Tem vários exemplos assim. Há 30 anos atrás, se isso aqui acontecesse, meu avô, meu bisavô, não sei o que, de jeito nenhum. Hoje em dia, é normal, faz parte, acontece. A gente tá, nós somos pessoas culturais, já estamos juntos, exatamente o que os gregos queriam. A gente vai no teatro junto, a gente faz tudo junto, a nossa cultura está misturado. Aquele óleo não está mais puro. Então, o que vai acontecer? Naturalmente, a gente vai começar a desaparecer. Por isso que a gente tem que saber disso. A gente tem um compromisso com Hashem, com o nosso Pai do céu. Nosso compromisso é a Torá, é o que a Torá fala. Sem isso, não dá. Pode até conseguir uma parte passar. O resto não vai conseguir passar. Então, a nossa sobrevivência, ela depende disso. Certo? É muito importante a gente reforçar e estabelecer essa conexão. Olhem para as velas. As velas decidem isso. E pensem. Pessoal, vou dar outro exemplo. Qual é a média? Quem é que está no Zoom agora? Estou vendo aqui no Zoom agora. A gente tem 29 pessoas. Qual é a idade média das pessoas que estão aqui? Quantas pessoas têm mais velhas? Quantas pessoas têm mais novas? Qual é a idade média do público que está interessado em entrar numa aula de Torá na segunda-feira à noite de Hanukkah? É uma idade alta, relativamente. Então, eu peço para vocês que mostrem para os filhos, para os netos, mostrem que se fortifiquem, deem mais exemplo, que mostrem, não, isso aqui é a nossa obrigação, isso aqui é a nossa vida. É a nossa sobrevivência, é o nosso óleo puro, que está cheio de pinguinhos vindo de todos os lados, o tempo todo. Celular, o tempo todo, pinguinhos vindo. E é um holocausto silencioso. Ele vai devagarinho, 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 mudando um pouquinho nossos valores, e aí a gente vai abrindo mão e desaparecendo devagarinho. Então, aceitando, vai aceitando, tá bom, faz parte. Então, a gente tem que colocar a Torá como nosso mapa. A Torá tem que ser o nosso guia único. A gente tem que bater forte nessa tecla, porque é a nossa sobrevivência. A guerra contra os gregos, ela está aqui. Ela está cultural. Cada vez que a gente acende a vela, olha para a vela, tem que lembrar disso. Se a gente não tiver compromisso e responsabilidade, não vai dar.
né? Eu falei essa semana pro pessoal da Tefilá, falei, olha, eu não sou tão tzadik quanto vocês, sabe que eu tô aqui? Tá bom, talvez eu estaria aqui mesmo se eu não fosse rabino, mas eu tô aqui como rabino, eu recebo, né? Não dá para negar. Tô aqui na Tefilá com vocês. É, 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 então eu tô recebendo, então tudo bem, eu sinto uma responsabilidade. Mas aquele ali, sei lá, aquele ali ele é da diretoria. Então ele vem para a sinagoga porque ele sente uma responsabilidade. Aquele ali, ele era a presidência da sinagoga, então ele sente uma responsabilidade. Mas será que se eu não fosse rabino e aquele não fosse da diretoria, isso aqui não vem? Aquele ali ele vem, sabe por quê? Porque ele tem responsabilidade. Porque ele está falando Kadish para o pai. Responsabilidade. Essa responsabilidade, ela tem que começar muito antes disso. Essa responsabilidade de ir para a sinagoga. É porque eu estou rezando para Hashem. Hashem quer que eu converse com ele 3 vezes por dia. No minyan é muito mais poderoso. É a minha comida da alma, que tem 3 vezes. Estudar, entender. Não tem essa, eu tenho que comer. Minha alma tem que comer. Então, não adianta só sentimento, não adianta só cultura, isso é muito bonito, tradição. Isso não vai fazer a gente sobreviver. A gente tem que ter responsabilidade com a Torá, com a Kadosh Baruch Hu, com Deus que é nosso Pai. Isso é Hanukkah. Isso é Hanukkah, uma guerra espiritual que a gente tem que vencer com a Torá. Que Hem Hayenu ve'orech Yameinu. A Torá é a nossa vida e Orech Yameinu é a nossa longevidade. Explicam os sábios longevidade às próximas gerações. Isso é um dado histórico. Sei que é um pouco forte o que eu estou falando, mas é uma mensagem muito importante de Hanukkah. Não pude deixar de falar para vocês. Vamos recapitular tudo que a gente viu hoje. A gente falou sobre o motivo das velas, porque são 8 velas. Está ligado com outros milagres, está ligado com o número 8. A gente falou também sobre a guerra com os gregos, que era uma guerra em que eles queriam apagar não só o 8, também o número 13, que representava o nosso pacto com Hashem. E por isso é tão diferente essa guerra. É uma guerra que ainda existe hoje, uma guerra cultural, que ela vai destruindo a gente devagarinho, de geração para geração. Vai no sentimento, devagar, todo mundo igual, né? Nunca falei que a gente é melhor do que ninguém, não é isso. Só que a gente tem nosso ponto especial, nosso pacto com Hashem do Monte Sinai. E a gente falou também, que a única forma que a gente pode vencer essa guerra a longo prazo é o nosso compromisso e responsabilidade com a Torá. Só isso que é purificar o óleo das velas, para a vela poder continuar acesa do jeito que ela tem que continuar acesa. E eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu fiz com muito carinho essa palestra sobre Hanukkah para a gente, e eu espero que a gente possa continuar mantendo forte a nossa Torá, que a nossa sinagoga, toda a sinagoga, judaísmo, mantendo forte a nossa existência, que não faltam gregos lá fora para tentar destruir a gente hoje em dia, fazer o holocausto devagarinho, silencioso, não faltam. Espero que a gente possa continuar ligado fortemente com nossas raízes, que é Hashem, que é o nosso pacto no Monte Sinai, Bezrat Hashem, até a vinda de Mashiach, e a gente vai poder subir todo mundo junto para Jerusalém.